Uma das coisas que mais me atraem é o conhecimento, a busca por sabedoria. E os pacientes adoram quando eu converso com eles na consulta usando referências filosóficas. Vamos entrar um pouquinho no mundo da filosofia e da psiquiatria? No vídeo de hoje, falarei sobre o mito da caverna e a ansiedade. Muito bem-vindos, mas muito bem-vindos novamente ao canal do André Brasil Psiquiatra. E se você nunca esteve aqui, eu já peço de cara que você se inscreva no canal, dê um like, o like que vai levar vocês a oferecer esse vídeo para mais pessoas, porque o assunto de saúde mental é muito interessante. Eu, como falei no início do vídeo, eu às vezes levo os pacientes no consultório assuntos de filosofia para eles entenderem um pouco melhor do que passa o sofrimento deles naquele momento que faz levá-los ao consultório do psiquiatra. Porque ninguém entra no consultório do psiquiatra simplesmente porque passou na porta e viu a porta aberta e entrou, concorda? A pessoa, para vencer o desafio, o obstáculo de chegar a um psiquiatra, contar das suas dificuldades de pensamento, dificuldades de comportamento, as suas inquietações, as suas inseguranças, com certeza aquilo deixou a pessoa, o indivíduo, pensativo. E esse pensamento, essa reflexão, o fez levar a conclusões de que o desempenho dele não está sendo o esperado, ou não percebendo seu desempenho reduzido. Às vezes a família percebe esse desempenho, a família percebe alteração de comportamento, e por isso o psiquiatra, o psicólogo, ele é recomendado e ele é consultado em casos de alterações desse tipo de esfera. Vamos recorrer à filosofia clássica para explicar o fenômeno da ansiedade. Existe uma história que a gente chama de mito ou alegoria que está no clássico livro de Platão chamado A República. É a alegoria da caverna, ou mito da caverna. Essa alegoria ela é citada por Platão. Na verdade, a citação original foi feita por Sócrates, mas como Sócrates não escrevia o que ele falava, Platão, como discípulo, era o responsável para colocar os pensamentos de Sócrates em papel. Estou falando de pensamentos que aconteceram mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Cristo. Então já temos aí 2.500 anos de conhecimento adquirido, e essa literatura já foi compartilhada e fez a história da filosofia. E tudo que a filosofia trouxe de lá para cá, vamos supor que é uma nota de rodapé aos pensamentos de Platão, ao pensamento de Sócrates. Depois vieram vários filósofos, logo em sequência Aristóteles, e eu vou trazer vários vídeos aqui no canal sobre as minhas observações de leituras filosóficas, inclusive com dica. E a dica de hoje, claro, começa lendo. Vocês podem já arriscar a ler talvez o mais fundamental dos livros de Platão, que é A República. E no livro A República tem um mito, ou alegoria da caverna. Imagine o seguinte: 3 prisioneiros, 3 pessoas acorrentadas, amarradas, que vivem numa caverna sem nunca terem saído de lá. Elas ficam de frente para uma parede na caverna e atrás dela tem uma fogueira, uma fresta de luz que passa luz para a caverna. Essas pessoas elas não conseguem enxergar a luz, que Platão fala, a luz do conhecimento. Elas não conseguem enxergar a luz, elas conseguem apenas verem as sombras, porque elas ficam sempre de frente para a parede e o que acontece por trás. Então tem um caminho por trás dessa caverna, onde essa luz por trás reflete e projeta sombras nessa parede. Então essas 3 figuras, esses 3 personagens, esses 3 prisioneiros, eles conversam entre si, eles podem falar entre eles, mas o que eles podem saber do mundo é o que eles veem na parede. O que eles veem projetado como sombra. Até que um dia um deles consegue escapar. Até que um dia um deles consegue fugir e adentra e vê todo o universo diferente do que ele imaginava. Ele vê as pessoas, os animais, os cheiros, ele percebe as coisas, ele vê, enxerga a luz verdadeira, a luz do sol, não apenas uma fogueira projetada
nem fogueira eles sabiam o que era, na verdade. Vamos, claro, se a gente perguntar assim, como é que eles comiam, como é que eles bebiam, vamos esquecer essas partes, vamos pensar apenas nessa imagem, nesse conceito. Nós vamos nos ater a detalhes dessas minúcias de realidade, vamos apenas nos apegar a essa questão do pensamento de pessoas que nunca viram o mundo externo. Então, uma delas fugiu e começou a enxergar o mundo como de fato o mundo era. E ele voltou para conversar com os colegas, ele voltou para contar aos colegas, ele os libertar e dizer, olha, o mundo não é esse que a gente está vendo aqui. Isso aqui são sombras, são projeções, o mundo lá fora é muito maior. E os colegas, claro que não acreditaram. Como? Não pode, a minha realidade é essa. A minha realidade é este mundo projetado. Esse mito, ele inclusive inspirou diversos outros autores, inspirou um filme que, na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, o filme mais impactante que eu assisti na minha vida, o Matrix, a parte 1, parte 2, 3 não, parte 1, ele foi todo inspirado no mito da caverna, quer dizer, nós não enxergamos a realidade, enxergamos uma projeção ou uma imaginação do que a realidade de fato é. Essa questão da idealização da realidade, do que você imagina como a realidade de fato é uma construção da sua mente, está no campo das ideias, o pensamento das ideias. A realidade só existe lá, mas a realidade do seu conceito, não o que é concreto, o que é descrito, o que é palpável. André, o que tem a ver então a ansiedade com o mito da caverna? Vamos fingir que a gente está numa consulta médica e você vem me procurar para poder falar sobre a sua ansiedade. E eu vou dizer a vocês o seguinte, contando a história do mito da caverna, eu complemento dizendo que uma pessoa que tem ansiedade, ela às vezes não consegue enxergar de fato o que faz com que ela fique ansiosa. Ela projeta a sombra do objeto que ela faz temor. Ela faz uma projeção catastrófica, ela faz uma projeção distorcida, por isso que existem as distorções cognitivas, que é muito conhecido e discutido no campo da psicologia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, fala muito em crenças e pensamentos disfuncionais e crenças e pensamentos distorcidos, as distorções da cognição. Porque a sombra é uma distorção, na verdade ele não está projetando o real, está projetando o que o real faz refletido em um outro campo. Então, quando você enxerga a ansiedade, você desenha um campo nessa parede, imaginando que aquilo ali é real. Para você dizer que aquilo não é real, é a mesma coisa que os dois prisioneiros que ficaram na caverna ouvindo que o outro disse que o mundo não é aquele. O mundo é muito distinto do que eles pensam. Abrir mão da ansiedade, às vezes, não é fácil. Muitas vezes é difícil porque a pessoa que tem ansiedade, ela se acostuma numa zona de conforto. Olha, isso é meio controverso quando você ouve, mas quando você para analisar, às vezes ser ansioso é uma medida protetiva. Te faz se proteger de uma série de coisas sendo ansioso. Mas até um certo ponto, porque no momento que você está numa zona de conforto que é muito confortável, você não sai dela por nada nesse mundo. E a ansiedade termina, às vezes, proporcionando uma zona de conforto. Então é preferível ficar enxergando as sombras do que, de fato, levantar e enxergar a vida real. E encarar a vida real como, de fato, ela é, assim como os outros convivem. Então estar no ambiente ansioso é como você enxergasse o mundo das sombras e tivesse dificuldade de sair desse ambiente de sombra porque você não quer encarar ou enfrentar o que tem de real. A ansiedade, ela te gera desconforto? Sim. A ansiedade te gera insegurança, incerteza, desconforto psicofísico, sim. É por isso que você tem que enfrentar esse desconforto para se livrar dele. A ansiedade você não pode se livrar dela se você não enfrentá-la. Se você virar o rosto ou até se levantar da parede das sombras da mitologia platônica e dizer, eu quero enxergar o que tem do outro lado, enxergar a luz. E adquirir sabedoria. É como Aristóteles fala, a base de tudo é a ciência. É o ter ciência, não a ciência moderna, a ciência. A partir da ciência, você tem que ter a técnica, para você exercer uma boa ciência. Acima da técnica, você tem que ter a inteligência, você ter
me perdoe, vou botar, na verdade, a sapiência de lidar com uma boa técnica. Acima da sapiência, você tem que ter inteligência. Inteligência faz com que você tenha sapiência, você tenha técnica e você tenha ciência. E acima de tudo isso, você tem que ter, onde você adquire, a partir da sua vida, você adquire conhecimento ou sabedoria. Então, para sair da ansiedade, você tem que ter coragem, inteligência e sabedoria. Então saia do mundo das sombras, venha para o mundo da luz. Caminhem todos, venham para cá, tá bom? Esse é um vídeo experimental, por assim dizer, falando de filosofia. Espero que vocês tenham apreciado. Compartilhem se vocês gostaram, dê o like também se vocês gostaram, mas dá um like, não custa nada. Se inscreve no canal, ative a notificação para toda semana 2 vídeos novos falando sobre assuntos super legais sobre saúde mental, psiquiatria, comportamento, filosofia agora. E ative a notificação, né? E quer me seguir nas redes sociais, quer conhecer meu Instagram, meu Facebook, quer conhecer minha agenda, quer conhecer meu currículo, saber quem é André Brasil, finalmente, é só vir aqui neste link aqui embaixo, www.andrebrasilribeiro.com. Esse site vocês vão ter acesso à minha agenda, acesso ao meu currículo, acesso a um pouco mais da minha vida profissional para vocês saberem com quem vocês estão conversando aqui no canal. Não se esqueçam, pode comentar, façam comentários, sugiram, critiquem, elogiem, façam o que vocês quiserem, mas assistam o vídeo. Tá bom? Como todo final de vídeo, eu ressalto para vocês, e é o meu desejo de todas as vezes que eu gravo vídeo para vocês, é que vocês todos fiquem muito bem. Fortíssimo, mas fortíssimo abraço e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até lá!